Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para trazer para vocês a aula 3 do módulo 6 de planejamento de coleção. Vocês já devem ter visto, né, quantas etapas aí envolve, né, um bom planejamento de coleção para que você realmente tenha resultado, né, assertividade, previsibilidade. Então, são vários passos e para fechar essa aula, para fechar esse módulo, essa aula ela é fundamental, onde eu vou ensinar para vocês aí o passo a passo para montar o cronograma, bem detalhado, com todas as fases do processo de coleção, para que vocês, para quem está começando, né, e comece já, né, com tudo bem organizado, né, com as fases planejadas, para que você consiga efetivamente lançar no prazo, dentro do previsto, e para quem já atua no mercado, a empresas de grande e médio porte, também a implantação desse cronograma resolve N problemas aí que a maior parte das empresas tem, né? Então, eu, como profissional já que estou há 26 anos no mercado, já passei por grandes empresas e atuo também, né, com consultoria para empresas aí de diferentes portes, é assim, 100% das empresas que eu atendo não tem esse tipo de cronograma, e tem impactos por falta disso, tá? Tem impactos. Quais os dois principais impactos aí de quando não se tem, né, uma boa gestão de coleção, um bom cronograma? Primeiro, é a questão grave que afeta o lançamento da coleção, né? Acontecem aí muitas vezes atrasos de coleção, isso compromete, né, o faturamento, compromete o fluxo de caixa da empresa, porque no momento que você sai atrasado, isso vai comprometer com toda certeza aí a tua venda, o teu faturamento, e dependendo a coleção, ao teu segmento de mercado, há um time de compra, né, no mercado, principalmente no mercado multimarcas, um time onde as empresas, né, os varejistas, os lojistas compram, e você saindo na data, você sai, né, junto na hora certa com o mercado, né, e não lá no final, depois que talvez a maior parte já comprou e não tem mais o espaço que poderia ter para comprar de você, ou vai comprar menos do que poderia. E o outro ponto, né, é a questão do desgaste. Muitas vezes até você consegue lançar no prazo, né, na tua empresa, mas há um desgaste tão grande para que isso aconteça, né? Muitas horas extras, equipe, né? Às vezes descontente, né? Falta aí de harmonia. Você não consegue, às vezes, lançar bem o que você gostaria, porque não deu tempo, às vezes precisava mudar algum modelo, não dá mais tempo, precisava melhorar o custo de uma peça, não tem esse tempo, porque já está no limite, e aí você não consegue o melhor aproveitamento possível. Então, quando eu criei esse cronograma, já tem muitos anos atrás, eu sofria com esse problema, né, eu até conseguia lançar no prazo, mas assim, há muita custa, né, há muito trabalho, e toda noite, hora extra, até 8 da noite, trabalhava no sábado, não só eu, a minha equipe, né, todo mundo trabalhava. Isso envolve, né, equipe de estilo, envolve modelagem, envolve quem costura a peça piloto, sobrecarrega todo mundo. Então a gente tinha, né, esse estresse aí, quando isso acontece, né, fica também aquela disputa, quem que atrasou, quem que errou, por que que isso não saiu, então era uma situação complicada e a gente vai cansando disso também e frustrando também, então eu vi que eu precisava criar uma maneira de resolver isso, né? Então, como eu criei isso, eu comecei a estudar. Na época, eu comecei meu MBA, comecei a estudar e olhar também para a produção, como que eles faziam. Eu vi que eles usavam, né, um cronograma lá, alguns gráficos. Daí eu pensei, eu vou precisar entender isso e trazer aqui para a criação, porque normalmente o departamento da criação ninguém entende muito ali como funciona, né, as etapas. Às vezes o próprio diretor da empresa sabe que tem um problema ali no estilo, e não sabe como resolver, porque não é a área dele, ele não sabe, né, quando entra lá, não sabe o que fazer. Então é um departamento muito delicado de se atuar. Então eu desenvolvi o cronograma, e aí a partir daí, lógico, né, tudo mudou, a gente começa a trabalhar, né, com previsão, a gente começa a entender os gargalos, aonde acontecem e por quê, ajustar a equipe, porque às vezes um detalhe, né, gera aí
né, acúmulo gera sobrecarga depois, horas extras lá na frente. Então, um pouco aí da história aí que eu comecei, como eu fiz, e depois disso, nessa época eu trabalhava na Dora Rio, que eu fazia masculino e feminino, depois disso eu fui para a marca Joy, de infantil, e quando eu fui para essa empresa, fui contratada lá, eles tinham esse mesmo problema, um dos problemas era esse, né, não conseguia ver a coleção inteira, todo dia tinha que liberar peça para produção, às vezes até mesmo sem lavanderia, porque não dava tempo, a empresa era muito grande, era gigante, né, e tinha que abastecer o setor fabril, e era algo que eles achavam que era impossível de resolver, que nunca iria mudar. E aí eu vim com essa metodologia, até não sei se contei aqui para vocês ou não, mas na época a diretora falou que se eu conseguisse pôr isso em ordem, ela conseguir ver uma coleção inteira, porque nunca na vida, né, 15 anos de empresa, ela nunca conseguiu ver uma coleção inteira para liberar para a produção, que ela era um condomínio muito grande, que ela ia lá fazer uma estátua para mim, lá no meio do lago, tal, e eu falei que não queria a estátua, mas deu tudo certo. Nem a equipe acreditava, né? Porque a equipe também às vezes desacredita. E aí deu tudo certo. Depois disso eu entrei para o Morena Rosa Group em 2009 e lá também eles não usavam esse tipo de cronograma e eu usava. E eu conseguia, a minha equipe conseguia aprovar a coleção no prazo e tinha toda enfim, um funcionamento diferente. E aí todo mundo passou a se interessar em como eu fazia, né? Por que dava certo? E aí a gente acabou reunindo todos os estilistas, todas as marcas do grupo, e a partir daí foi adotado esse procedimento, né? Tinha uma equipe só para gestão desses cronogramas, e eu fui ensinando, e foi também se melhorando tudo isso, e até hoje eu aplico. Então, algo muito valioso esse conteúdo que eu vou ensinar aqui para vocês. Já vou mostrar aqui ele, como que faz, e o passo a passo. Então, vale tanto para você que está começando, como para você que está em grandes empresas, tá? O pequeno também tem muita dificuldade por não usar, né, um bom planejamento, então ele não, como ele tem que fazer várias funções ali, né, ele tem que cuidar do compras, cuidar da venda, cuidar do desenvolvimento, se ele não tiver um cronograma para a coleção, ele não sobra o tempo para parar e fazer, né, no dia certo, e aquilo vai prorrogando, e quando vê atrasa e não sai também. Então, ele se adapta aí para qualquer fase aí do seu negócio. O que vai mudar é a quantidade de peças, né? Que o pequeno trabalha normalmente com uma quantidade menor na sua coleção e o grande trabalha com uma quantidade maior, tá, gente? Então, vou ensinar aí todos esses passos, vocês devem já estar curiosos. E é uma grande ferramenta, e também peço, né? Acho que já até falei isso no início da mentoria, não compartilhem usem, né, para o trabalho de vocês, para a carreira de vocês, mas não compartilhem com pessoas que não são da mentoria ou que não vieram fazer, porque tem todo um investimento aí também meu, né, em tudo isso, vocês também que estão investindo, então conto sempre com vocês aí, com essa, enfim, acho que é o mínimo, né? Essa questão aí do respeito ao material e a todo esse conhecimento aqui que eu compartilho com muito prazer com vocês. Então, deixa eu mostrar aqui, tem a apresentação, hoje a aula é um pouco mais curta, deixa eu já mostrar direto o cronograma, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, e depois eu vou entrar aqui e eu vou explicando ele melhor, tá? Bom, então, deixa eu dar uma ampliada aqui, a gente vê melhor. Então, o que contempla, né, o cronograma? Ele vai contemplar todas as etapas do processo de pesquisa, planejamento, desenvolvimento de coleção, todos os passos que envolve, não dá para se deixar nada fora. Então, isso é fundamental para administrar, para entender, né, o funcionamento e quanto tempo eu preciso em cada fase para que aquilo realmente aconteça. Porque isso que eu falei é muito grave, né? Quando você demora para liberar
a sua coleção além do prazo, é porque isso vai criando gargalos, né? Para quem produz mostruário, acaba encurtando o período para se produzir mostruário, a coisa às vezes é feita muito na correria, atrapalha, né, a programação da produção daquela coleção, da venda, e o impacto aí é grande, né? É bastante grande. Então, eu dividi em fases. A primeira fase, eu coloquei aqui o diagnóstico. Deixa eu trazer aqui mais para baixo minha foto. O diagnóstico, onde você vai definir metas e também todas as datas e as fases, capacidade produtiva. Então, eu coloquei todos esses pontos aqui para que você também faça esse exercício aí para a sua marca, né? Então, primeiro, né, definir o calendário com todas as datas de lançamento, né? Quem já está no mercado, já tem a sua empresa, precisa olhar para o ano todo, né? Então, definir quais serão as datas de lançamento, se vão ter entradas especiais, coleções cápsulas, já fica tudo definido. Passo 2, quantidade de peças de cada coleção, porque isso está totalmente envolvido, né, com a capacidade das equipes e produtiva. Então, quantidade de peças de cada coleção, e detalhar, depois disso, cada fase do processo. Como que, desde o começo de tudo, né? Como eu começo a coleção, ali no cronograma eu detalhei todas as fases. Lógico que, dependendo do teu segmento de produto, da tua estrutura fabril, aquelas fases ali possam mudar e tudo tem que ser adaptado à realidade da tua empresa. Eu mesmo, para cada cliente que eu atendo, para cada marca que eu atendo, eu personalizo ele. Nunca é igual, tá? Nunca vai ser igual. Então, ali eu coloquei um guia com todas as fases, mas aí vai depender do tipo de produto que você produz e, enfim, vocês vão entender ali quando eu mostrar e se surgir alguma dúvida, vocês podem me perguntar, focado aí para o negócio de vocês. Para quem vai começar, né, do zero, precisa estruturar pelo menos a primeira coleção, a data que você vai lançar ela e a quantidade de peças e uma previsão de quando você lançaria a segunda. Claro que você vai precisar entender ali também o desempenho dessa primeira coleção, mas pelo menos uma previsão, tá? E aí o foco vai ser na primeira coleção. Então, vai detalhar todo esse processo, né, que começa com pesquisa, definição de tema de coleção, né, a montagem do mix, estudo de histórico de vendas, e aí tem todas as fases, né, desenho, modelagem, corte, piloto, prova, todas as fases que a gente já vai entrar. Muito importante aqui também o levantamento da capacidade produtiva diária dos profissionais da equipe. Então, para quem tem equipe, você precisa saber, né, qual é a capacidade produtiva em horário normal, né? Quantos desenhos vocês conseguem fazer por dia, quantas fichas, quantas peças o modelista consegue fazer por dia, quantas peças eu consigo costurar na pilotagem com a equipe que eu tenho que levantar a minha capacidade e ver aonde aquele gargalo, né, onde que possa ter algum gargalo ali para que eu ajuste. Então, entender a minha capacidade primeiro, produtiva. E isso também envolve aqui, para quem vai começar do zero, né, que é sozinho, também entender. Eu não sei se você vai criar o teu modelo e você mesmo vai modelar, ou se você vai terceirizar isso, aí como eu falei, aí você tem que negociar, que eu coloquei número 5, com os terceiros, né? Qual é o prazo que eles precisam para te entregar. Então, no momento que eu entreguei lá os meus desenhos, em quantos dias ele me entrega essa peça pronta, e colocar isso em cronograma e combinar com o teu fornecedor. Olha, eu conto com esse prazo seu, você me falou que em uma semana você me entrega, está aqui uma semana e eu preciso receber nessa data. Como você vai começar do zero, a dica é que você ponha uma margem de segurança, né? Porque você depende de algo externo. Coloque uma margenzinha de segurança para garantir que nada atrase. E muitos também que têm a estrutura fabril, muitas vezes terceirizam bordado, lavanderia,
ou costuram fora a peça, modela interna, costura fora. Então, cada um tem um processo, né? Por isso que eu falei que tem que personalizar. Então, tem que ser tudo muito, tem que tirar um tempo, né? Achar um dia para fazer isso, ou uma noite, um fim de semana, aí não sei, eu sei que o dia a dia às vezes é tão corrido que você não consegue parar para ficar levantando tudo isso, mas é preciso fazer. Então, levantar toda a capacidade aí produtiva nessa primeira fase, que é o diagnóstico. Segunda fase é a rota, que você precisa, depois de você determinar ali todas as etapas, qual é a melhor rota para o andamento do desenvolvimento da coleção. Quando se tem equipe, você pode envolver a equipe nessa etapa e discutir ali o melhor processo, né, o melhor caminho, quem entrega para quem, né, depois que a peça saiu da costura, para quem que vai? Volta para a modelagem medir, vai para análise técnica, já vai direto para o acabamento, ou essa peça vai para a lavanderia. Então, achar ali o melhor fluxo, né? Que horas eu faço o meu pré-custo, que eu recomendo, né? Que ali no desenho você já tenha ali uma planilhinha que já te dê uma ideia melhor do custo que vai ser essa peça. Lógico que ainda você não vai ter um encaixe, né, efetivo, exato. Muitas vezes ainda você não sabe exatamente o botão, mas você já, pelo preço do tecido, né, por uma média, você já consegue ter uma ideia, né, do preço daquele produto. Então, organizar essas etapas, né, já fazer a ficha, já cadastrar os itens dela antes de liberar isso, né, para o desenvolvimento. Porque aí a etapa final, após prova, que é após aprovar a coleção, quando você já tem tudo isso cadastrado, você consegue liberar muito mais rápido o teu mostruário, muito mais rápido a tua produção. Muitas marcas não fazem isso, essa ficha, né, esse cadastro no início do processo e deixam para fazer só depois que aprovou. Só que daí o tempo envolvido lá é maior, então às vezes isso afeta, vai impactar na produção. Então tudo quanto antes você tiver programado melhor, mesmo que depois o modelo mude, ou que aquele modelo tenha sido excluído, às vezes você vai retrabalhar algo ou perder algum modelo, mas é melhor que seja feito isso no começo. Tá? Aí você vai preparar a planilha com todos os dias do ano, tem que pôr o ano inteiro, né? Mesmo que você comece por uma coleção, você vai pôr todos os dias úteis do ano em cronograma, que ali você vai conseguir depois juntar, né, as coleções e enxergar melhor ali o teu ano inteiro, né? A partir dali você já sabe até se você vai poder sair em férias tal dia ou não vai, ou quando que, né, eu vou poder fazer minha viagem de pesquisa. Eu tenho que colocar tudo isso ali no cronograma e enxergar como ele fica. Outro segredinho aqui é começar a traçar o cronograma partindo da data que você quer lançar e vem para trás. Então, quero lançar a minha coleção em 1º de setembro. Coloca lá e eu volto, né? Vou indo para trás, qual é a data de foto, qual é a data de liberação da produção, qual é a data que eu vou aprovar, que eu vou fazer minha ficha final, né, no sistema. Enfim, e vai indo para você ver onde isso vai dar o começo. Outro ponto importante é testar e ajustar essas metas diárias, porque nesse cronograma a gente trabalha com metas diárias para a equipe. Então, para as empresas que não estão acostumadas assim, sempre há algumas resistências, né, da equipe. Por falar aqui, enfim, resistências, né? Quando a gente tem ali metas diárias, às vezes não é tão confortável, mas o que todo mundo precisa entender é que é a maneira para que tudo flua, né? E para que como um depende do outro, para que nada pare ali no processo e gere gargalos e horas extras depois. Logicamente que um dia ou outro vão acontecer imprevistos, acontecem, mas você tem uma previsão ali de cronograma e o dia que você não conseguiu fazer, que teve reunião, que você, né, teve imprevistos, você vai recuperar aquele dia no decorrer da semana ou no sábado, mas o importante é manter em dia. Porque quando você não tem um cronograma, esses imprevistos vão acontecendo
e vai acumulando tudo lá para o final, no final do final. E daí lá não consegue recuperar. É muita coisa. Então, com o cronograma, você já consegue enxergar ali a tua semana e pôr em dia e ver o que aconteceu, ou ajustar essas metas, né? Porque você, quem nunca trabalhou com esse tipo de cronograma, vai perceber também que muitas vezes você não sabe exatamente ainda qual a meta ideal diária. Você vai partir de um número e você vai acompanhar, né? Você que é o gestor aí da equipe, né? O coordenador, você vai acompanhar se aquilo, né, dá para fazer, se aquilo está fácil, se aquele profissional rende muito mais, ou se está muito apertado, não consegue fazer, né, em horário normal. Então, você vai ajustando isso, e depois que você fez o de uma coleção, né, validou com a equipe, aí você programa as outras coleções. Então, acerta uma e depois a outra. E outro ponto é que, normalmente, quando a gente coloca as coisas em cronograma, a gente vê que teria que, na maioria das vezes, né, ter começado essa coleção muito antes. Mas não tem mais como voltar o tempo para o passado. Eu só tenho agora. Então, normalmente, quando a gente implanta um cronograma, ou quando a gente tem essa, enfim, esse histórico aí de coleções atrasadas, de muito, né, estresse aí para a coleção sair, normalmente quando você monta o cronograma, a primeira coleção aperta ainda mais, aí sim que aperta, porque aí você coloca, né, o que tem que acontecer para dar sair no time, aí as metas ali ficam altas, mas é assim, é por pouco tempo, né, é um tempo, alguns meses ali que vocês vão precisar colocar um gás, mais para a partir dali, as próximas entram no eixo, no time certo, e as coisas começam a fluir. Então, tem que ter prazo, né? Para acabar aí o estresse, a correria e tudo mais. Então, a terceira fase é a implantação. Então, depois que eu montei o meu cronograma, todas as datas, eu preciso reunir, né? Para quem volta a falar, né? Nós temos aqui vários, né, níveis aí de tamanhos de empresa e de equipe, quem é sozinho. Então, quando você tem equipe, você tem que reunir toda essa equipe e explicar, né, como é o funcionamento, qual é a meta diária de cada um, como que funciona quando não conseguir fazer a meta naquele dia, né? Então, no dia seguinte, vai buscar essa recuperação, dentro daquela semana precisa recuperar. Então, você vai combinar isso, né? Conscientizar. Eu falo que cronograma é conscientização, é muita conscientização da equipe, né? De que um depende do outro, de que mesmo, né? Lógico, a gente sabe, eu também sou, né? Também designer, estilista. Tem dias que parece que não tem ideia, que a gente não tem ideia, que não rende. Acontece, tá? Acontece, mas a gente precisa daí recuperar depois, né? O que não pode é ficar uma semana sem ideia. Eu tô rindo aqui porque, como, né, minha vivência é de anos aí dentro de departamentos de criação, eu sei bem na pele, né, como que é cumprir meta, porque quando eu faço metas eu tenho que cumprir também, né? Quando a gente faz um cronograma, todos têm que cumprir. Mas vale a pena o resultado, né? Ver o resultado acontecer é maravilhoso, porque é muito ruim você trabalhar e no final um monte de coisa ali, né, não sair, a equipe insatisfeita, você também se cobra, né, por falhar como líder, de não ter conseguido gerir aquilo melhor, e é muito ruim, realmente muito frustrante, já vi muitos designers, estilistas pedirem demissão por esses fatores, né, até mudarem de ramo, não querer nem mais trabalhar com moda. Então, eu estou rindo aqui porque é bem isso, né? Ou você tem que segurar a pessoa, não vai embora, nós vamos arrumar isso, vai dar certo. E é isso, a gente precisa trabalhar organizado, tá? E se você é sozinho, você que vai ser sozinho para cobrar aí as tuas metas. Se a coisa não saiu, você também sabe o impacto que vai gerar lá na frente, né? Você é responsável pelo teu negócio, teu faturamento também, teu fluxo de caixa. E para quem, né, é profissional, trabalha em grandes empresas, né, então ter essa consciência
né, e trabalhar para que isso flua, né, e que se tenha previsibilidade, segurança que as coisas vão acontecer, faz uma grande diferença, né? Você como profissional implantando isso na tua empresa, né, ou ensinando isso, você, né, com certeza vai assumir aí cargos, né, maiores de coordenação, de comando, de gestão, porque você está trabalhando aí outras questões, né, que envolvem aí o sucesso também dessa coleção, dessa marca, que não só uma coleção aí ser bonita, como eu costumo falar. Então, ela tem que ter vários pontos aí, né? O preço adequado de mercado, né? Sair na hora certa, né? Uma boa gestão de coleção, lançamento, marketing, campanha de lançamento, como eu vou fazer, a minha área comercial, né? Qual é o meu formato de venda, meu formato que eu vou, seja online, né? Seja através de equipe comercial ou lojas físicas. Mas o gargalo geral é esse aqui. O que mais pega é a montagem da coleção, por ela ter muitas etapas, ela vai, se você não cuidar, se você descuidar 2 ou 3 dias, o impacto vai ficando grande, vai acumulando, sabe? É muito difícil recuperar. E o ponto 4 é a gestão de tudo isso. Então, não basta você fazer lá um cronograma lindo. Outro detalhe, todo mundo tem que ter impresso lá na parede da sua sala, no computador, mas impresso bem grande. Todo dia você vai lá e marca, né, como é que você está. Se não tiver uma gestão, alguém que controle, administre isso, também não resolve. Então, precisa ter um controle diário, né, ser atualizado. Essas metas diárias, né, de quem está em dia, quem não está em dia, e a pessoa ser informada, olha, atrasou, o que aconteceu, ou quem da equipe pode ajudar aqui, porque você pode movimentar aí também a tua equipe para ajudar determinados pontos aí para fazer a coisa sair. Então, é fazer essa gestão e administrar aí o dia a dia mesmo. Quem está positivo, quem está negativo. Aqui eu coloquei, né, como que faz para isso funcionar? Atrasos gerados, né, no decorrer da semana precisam ser colocados em dia dentro daquela semana, não começar a semana em atraso. Lógico que tem, às vezes acontece, né, atrasos externos, como eu falei, nem tudo está sobre o teu 100% sobre o teu controle, mas você tem que ir negociando com o teu fornecedor, às vezes pode acontecer um atraso de tecido, então tem que monitorar, tem que estar monitorando sempre. E a última fase, né, análise de desempenho. Então, ao final da coleção, reúna essa equipe, né, para fazer esse balanço do que deu certo, o que não deu e como você melhora mais o próximo planejamento. Então, tudo é um aprendizado. Você que é sozinho também, analise o desempenho da tua primeira coleção, né, aonde você teve dificuldade, aonde você acertou, aonde você poderia fazer diferente para você fazer melhor na próxima. Então, é fundamental essa análise aí, né, esse balanço, e comemore os resultados, né? Então, comemore cada resultado, né? Com a equipe, pelo esforço que todos fizeram, né? O empenho que todos fizeram. Às vezes, não é na primeira coleção que você implanta o cronograma que vai ficar 100%, né? A partir daí, né, tudo vai começar a fluir cada vez melhor, as pessoas já vão ter acostumado com esse modelo de trabalho. E agora eu vou mostrar aqui o cronograma, então, para que a gente consiga dar uma olhada aqui em todas essas etapas do processo. Deixa eu só abrir uma outra planilha que eu acho que vai ficar melhor para a gente ver isso. Só um minutinho aqui, deixa eu abrir aqui. Um minutinho. Agora já deu, tá aqui. Então, aqui eu trouxe essa aqui na tela para a gente ver. Essa aqui, gente, já está até o final do ano para vocês, atualizado com os dias úteis desse ano, tá? Mas aí os próximos anos vocês atualizam aqui as datas aqui em cima. Tá aqui com
começando em 25 de março, tá? Mas aí para o ano seguinte vocês vão atualizar, a primeira coisa, todos os dias úteis do ano, mês a mês, tá? Então essa é a planilha, você vai atualizar tudo. Aqui eu fiz um exemplo fictício para uma coleção, mas para vocês terem uma ideia, quando você monta o ano, ele fica assim. Aí talvez ali esse buraco aqui provavelmente é férias coletivas, aqui fim do ano. Aí talvez você fale assim, ah, mas tem um buraco entre uma coleção e outra. Não é que tem buraco, gente. Porque aqui você tem funções que acontecem aqui. Quando você está terminando aqui, né, os desenhos de uma coleção, você vai cuidar do fechamento dela, prova de coleção, liberação dela, né, pesquisa da próxima. Então tem muitas coisas envolvidas aqui dentro que eu detalhei elas aqui, ó, que é essas fases aqui, para vocês entenderem. Então, aqui o exemplo que eu fiz, aí aqui tem todas as fases que eu coloquei. Eu vou passar elas aqui, e aí vocês também podem personalizar, como eu falei. Então, coloquei, né, início de coleção, aqui histórico de vendas, mix, então analisar histórico de vendas, montar o mix de produto, né? Para quem está começando também, aí do zero, montar o seu mix de produto. Pesquisa, vai fazer pesquisa de tendências, aí vai dar aquele ajuste final no mix. Dependendo do time que você tem, você pode fazer as pesquisas primeiro e o mix depois, tá? Aí depende aí como que você, as datas, às vezes tem times, né, de pesquisa, você quer às vezes pesquisar, por exemplo, primavera-verão, às vezes você está em fevereiro, não vai ter muita coisa, né? Vai começar a conseguir ver isso em março, né? Se olhar lá para o hemisfério norte. Então, às vezes vem o mix primeiro, por função disso, né? Então, depende aí do momento. Tema de coleção, daí eu fui colocando dia para tudo, tá? Quantos dias eu preciso para pesquisa. Coloquei um exemplo aqui, tá? Vocês também podem ajustar para menos dias ou mais dias, depende da complexidade da coleção, né? Para eu fazer um bom histórico de números, de venda, montagem de mix para coleções grandes, eu preciso de vários dias, porque eu tenho que olhar tudo aquilo que eu já mostrei para vocês. Tenho que olhar a venda por cor, por lavanderia, por mix, né? Por preço. Então, tem muitas coisas a serem olhadas. Tema de coleção, mood board aqui, né, com as tendências que você trouxe, vai focar na coleção, com as tuas inspirações. Se você trabalha com estamparia, você precisa desenvolver as estampas, se for exclusivas, né, desenvolver com antecedência essas estampas. Fio tinto, xadrezes, né, todos os metais que você usa na tua coleção, botão, rebites, aviamentos, etiquetas, né? Então, vou desenvolver etiqueta interna, externa, o tag para a coleção. Eles vêm antes, né? Antes do desenho, vem tudo isso, porque isso precisa de pelo menos uns 30 dias, né? Para o fornecedor entregar 30 a 40 dias. Então, se eu começar a desenhar primeiro e for criar as etiquetas depois, eu não vou ter etiqueta para colocar nas minhas pilotos, né? Às vezes pode ser até que nem para o mostruário. Então, eu tenho que começar, tudo é o início da coleção, né? Então, todos os aviamentos, as estampas exclusivas, pilotagem de tecido na sequência, né? Então, eu já tenho um mix, eu já tenho ali uma quantidade de peças que eu desejo, eu já fiz a minha pesquisa, eu vou atender fornecedores, coloquei aqui. Então, vou fazer, deixa eu dar um zoom. Eu vou atender fornecedores para escolher tecidos, então vou marcar, né, vários fornecedores para eu poder escolher, ver o que tem de novo, comparar preços, comparar, né, às vezes matérias-primas semelhantes, o que realmente é mais bonito, o que é mais interessante na minha coleção. Vou cortando essas amostrinhas, né, e catalogando para eu escolher depois os tecidos. Tenho que fazer o pedido, né? Eu tenho que fazer a pilotagem de tecidos. Deixa eu só tirar o volume aqui. Pilotar o tecido, né? Depois eu ter atendido esses fornecedores, quais realmente eu gostei mais, eu já fazia o pedido, né, de piloto. Quando se trabalha com tecidos importados, muitas vezes a gente já tem até que comprar uma previsão aqui de produção, logo no início, porque senão depois é importado, não chega a tempo, ou eles vendem tudo e não tem reposição.
Desenho e ficha técnica, então aqui começa o desenho. Então tá aqui, né? Ali, ó. Coloquei 3 desenhos por dia, um exemplo também, tá? Design, bordado, silk manuais. Digamos que o que eu faço tem bordado, tem silk nas minhas blusas, eu tenho filigrana do jeans, ou eu tenho um trabalho de bordado manual. Então, eu tenho que ter um dia para isso. Então, aqui eu coloquei, né, o desenho aqui, 3 por dia, por exemplo. E aqui essa linha de design, bordados, eu deixei ela só com um espaço de um dia, no caso aqui, esse design é feito em um dia, mas como eu te falei, você tem que ver com teus fornecedores, a criação, o desenvolvimento. Como eu não sei exatamente quantas peças vão ter bordado ou não, eu deixei em branco para ir marcando diariamente aqui, atualizando quantas realmente tiveram ou não. Ou você pode jogar um percentual. Aí, normalmente, a minha coleção tem 20% de bordados e fazer uma previsão e distribuir aqui. Nesse caso, eu preferi não colocar. Modelagem, também a mesma meta, né? 2 a 3 por dia. Então, eu fui colocando aqui as metas da modelagem. Ela precisa de um dia, né? Então, eu desenhei 2 num dia. Foi, né, para desenvolvimento de arte. Enquanto isso, a minha modelagem já está modelando esse desenho. Já está fazendo aqui. Encaixe. Um dia para encaixe, separação de tecidos, aviamentos. Então, coloquei em um dia. Para, se o teu ateliê aí, né, o volume é pequeno, você faz isso tudo no mesmo dia. Mas nas empresas mais estruturadas, eu preciso colocar um dia a mais, porque aí é outro departamento, essa ficha vai para o almoxerifado, lá eles têm, né, toda essa separação, eles não fazem só isso, eles fazem corte também, então coloca um dia para isso. Caso você faça tudo no mesmo dia, você põe no mesmo dia aqui, em vez de pôr um dia depois, põe no mesmo. Envio terceiros para bordar, então já desenvolvi a arte, agora foi para o bordado. No caso aqui, esse fornecedor leva 3 dias para me entregar, então eu dou 3 dias. Quantas peças eu vou ter bordadas, ainda não sei, então deixei em aberto. Conforme forem surgindo as peças, eu vou administrar a entrega em 3 dias. Deixa eu ver aqui. Pilotagem entrega a peça pronta. Então, aqui, por exemplo, a pilotagem recebeu no dia 11 de maio aqui essa peça, mas teve parte que saiu para bordar. Então, na verdade, às vezes, muitas vezes ela adianta a costura da peça, fica esperando lá o bolso ou a parte bordada, e ela só vai entregar, a meta dela, ela vai começar a entregar em 17 de maio. Então, foi dado esse período de tempo aqui. Quando não tem bordado, ela vai entregar antes, mas é melhor que ela me entregue antes, né, do que eu faça um cronograma muito apertado e que as pessoas não consigam entregar, não é essa a intenção é que as coisas fluam, né. Lavanderia, coloquei aqui, né, no caso aqui, digamos, todas as peças são lavadas, eu já coloquei, aqui o período de lavanderia foi 4 dias, no caso, esse fornecedor me entrega a peça em 4 dias, aí vocês têm que ver a realidade de vocês. Ah, eu tenho minha lavanderia interna, em 2 dias faz, ou um dia, 2 dias, 3 dias. Aí atualiza aqui, e aqui está a peça. Acabamento, vai para a equipe de acabamento. Quando é você que faz tudo, você vai ter aquilo que eu falei no início, quantos você faz por dia completas, né? Aí você pode mudar aqui e colocar algumas coisas no mesmo dia que serão feitas juntas. Custo da peça. Aqui é o custo antes da prova de coleção. Custo já com encaixe, com tudo. Mas aqui no desenho pré-ficha, aqui onde eu coloquei pré-ficha, na verdade eu vou colocar aqui pré-ficha, cadastro e pré-custo. Tem que completar aqui. A ideia aqui é que você faça o desenho e já cadastre esse produto, né? Já faça o pré-cadastro e tire um pré-custo. Empresas que têm um volume grande de desenhos por dia, aqui normalmente tem um estilista que só desenha e cria e um assistente que vai cadastrar no sistema e que vai fazer o preço e que vai movimentar e cuidar do bordado e a partir dali cuidar dessa peça.
mas nas, né, empresas menores é a mesma pessoa que faz, tá? Como eu já trabalhei em empresas, né, eu já tive 20 pessoas na minha equipe de criação, então entre a equipe de design do feminino, equipe do masculino, equipe do jeans e os designers, porque toda a estamparia era exclusiva, a gente tinha 20 pessoas na equipe, com assistentes de estilo. Então, quando o volume de coleções é muito grande, você precisa de equipe para conseguir entregar no prazo, né? Então, tudo começa também com o cronograma. Quantos fichas técnicas eu faço um dia, quantas pessoas eu preciso na modelagem, aí eu tenho que equilibrar para que as coisas aconteçam e monitorar e ajustar para ter o melhor desempenho dessa equipe, né? Então, aqui já é o custo, já com encaixe, já tudo bonitinho aqui. Antes da prova, já vou fazendo os pré-custos. Dia da aprovação da coleção. Então, eu vou chegar no dia da prova da coleção, todas as peças na arara com custo, bonitinhas, organizadas, para que a gente consiga fazer uma boa escolha dessa coleção. Então, tem a prova de vestimenta. O que normalmente acontece é assim, gente, melhor forma aí que eu já achei de fazer. Conforme as peças vão ficando prontas aqui, você já vai provando. Você pode provar a vestimenta no corpo todo dia, ver se ficou bom, se não ficou. Às vezes tem que voltar para a costura, tirar um pouquinho na largura, no comprimento. É dado, principalmente o feminino, tem muito isso. Você já dá um ajuste ali, você já vai ajustando. Ou se vestiu mal, você já manda repilotar aqui, você não espera o dia da prova, você já vai trabalhando com essas peças aqui. O dia da prova é para estar tudo muito ok, para pronto ali, para o mais rápido possível você liberar. E lógico, às vezes vai excluir alguma coisa. Até eu não coloquei aqui, mas deixa eu ver se está aqui em cima. Eu coloquei aqui, ó. Esse cronograma exemplo que eu estou fazendo para vocês, como eu estou falando aqui, é um exemplo, eu coloquei ele com 40 peças, tá? E coloquei 25% de extras. Então, na prática, tá? Minha experiência aí de várias empresas, a gente precisa desenhar um tanto a mais de peças do mix, porque tem coisa que não fica bom, tem coisa que não dá certo. Você que às vezes quer ver como que fica em diferentes modelos aquele tecido, onde vai ficar mais bonito. Então, a gente precisa de uma margem de extra. Coloquei aqui 25%. Então, eu quero ter uma coleção de 40 peças, eu estou desenvolvendo 50. Eu tenho 10 a mais aqui no final, para a opção de escolha. Tem marcas, tá? Eu conheço marcas que pedem 50% a mais de desenhos para a equipe de estilo, para os estilistas. Eu acho muito, mas tem marcas que querem muita coisa e querem ter opção de escolha. E é uma escolha, há um custo aí de você produzir esse tanto de peça a mais, né? Há um custo alto aí. Eu recomendo dentro disso, acho que é um bom número, 25%. Acho que é um número bem viável aí e saudável, tá? Então, de extras. Aí, nesse dia da aprovação, você vai ter peças a mais para você decidir, né? O que às vezes o custo ficou melhor, né? Tá bonito, mas não ficou tão caro igual a outra. Daí é o toque final, é no dia da aprovação. Que está aqui, que eu coloquei aqui o dia da prova final, que você vai precisar ter alguém que prove essa coleção, né? Vai ter que estar com a modelista ali para fazer as correções. Se você mesmo modela, você tem que ter alguém que prova, né, para você, ou se você tem as medidas, né, adequadas ali do tamanho, você pode provar, mas tem que ter alguém para, né, para te assessorar ali, fazer as anotações, né, do que precisa e ajustar isso para ficar 100%. Então, é nessa prova aqui. Prova de vestimenta, né? Então, vai ser feito nesse dia e também a escolha desses modelos são feitas aqui. Logo depois da prova, antes que as peças saiam de dentro do departamento aí de estilo, antes que elas saiam da mão aí sua, né? Você que está começando também do zero, o que eu recomendo é que fotografe todas essas peças. Fotografa todas, frente e costa, e já põe no computador. Porque daqui a pouco começa a ir peça para produção, você começa a mandar para produção e tudo mais, e vocês não lembram bem daquela peça, dos detalhes dela, ou que você quer dar uma olhada geral. Então, primeira coisa, já fotografa tudo
e faz ali, peça por peça, a liberação dela, né? Então, o que vai mudar na peça, confere botão, confere todos os aviamentos, cadastro no sistema, ajusta se mudou algo, tem que deixar 100% resolvida aquela peça, para daí liberar isso, né? Aqui eu coloquei, ó, atualização no sistema, porque tem que comprar, né, também, fazer a compra final. Normalmente, o tecido, né, gente, você precisa de 30 a 40 dias antes, você tem que comprar o tecido. Então, muitas vezes, ainda aqui na fase de desenvolvimento, você já vai ter que ter uma pré-compra de tecidos dessa coleção. E no dia da prova, aí sim, você vai, depois que escolher os modelos, fazer uma aposta realmente, né, de quanto você vai cortar de cada um, aquilo que eu falei, não tem que cortar igual de todos, tem uns que são mais comerciais, outros menos. Aí você ajusta aí esse tecido, mas já garante a quantidade, pelo menos, né, no início aí para os primeiros cortes e para o mostruário. E os aviamentos finais, às vezes botão, coisinhas menores, que não sejam, né, personalizados, podem ficar para o final, zíper, então dá para ficar aqui para o final. Aqui também tem que definir tudo nesse dia, se vai ter variante de cor, se não vai ter variante. Então, pós-aprovação é hora de fechar a coleção. Você pode ter lá no planejamento do mix, ter definido as cores e tudo, mas no dia da prova final é o dia da definição final. Atualiza todas as fichas, né? Fichas de compra. Tem peça que vai repilotar, eu coloquei aqui. Então, tem peça que você provou nesse dia, especialmente em equipes maiores, né? Às vezes é o diretor que aprova, ele vai olhar e vai falar, não gostei dessa peça, não ficou boa essa manga, eu quero outra manga. Você vai ter que montar essa peça de novo. Às vezes consegue trocar manga, um exemplo, mas normalmente você tem que repilotar a peça de novo. E você ainda não sabe quantas você vai repilotar, né? Mas então a gente tem que entender, com o passar do tempo, você vai ter uma métrica, né? Mais ou menos eu estou repilotando 20 a 30% da minha coleção, porque tem que ter um tempo da repilotagem, de fazer essa peça de novo, especialmente se você vai fotografar e no dia da prova você viu que uma prega não ficou bom, que deu um volume, que você tem que arrumar essa modelagem para a foto, então você vai ter que ter esse tempo da repilotagem. Então, volta para a modelagem, né? Quando você vai repilotar, volta lá do começo, né? Volta da modelagem para frente, desculpa. Você vai ter que modelar de novo, bordar, lavar, enfim, fazer todo o processo de novo. E aqui, e as peças que não têm repilotagem, que não precisou cortar de novo, a gente chama essa etapa de liberação final, que é a hora que o modelista pega essa peça, vai conferir a modelagem, vai dar, às vezes, os ajustes finais, né? Dar um ajuste final de vestimenta e vai graduar ela para a produção. Então, aí entra a graduação, encaixe, né? Corte de produção. Aí coloquei aqui também a data de... Aqui é um cronograma de desenvolvimento de coleção, mas vocês podem continuar aqui as etapas e colocar mais fases da produção também. Até coloquei aqui, né? O dia, quem faz mostruário, dia de faturamento de mostruário, dia de fotografar a coleção, liberação de cortes daí de produção, liberação, né, o corte da produção, costura, acabamento. Você pode colocar todas as fases que você desejar. Então, só para vocês terem uma ideia, o que eu fiz aqui. Eu comecei de trás para frente, eu comecei aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu coloquei aqui, só um pouquinho, deixa eu puxar aqui. Então, diminuir um pouquinho. Eu comecei aqui do dia que eu vou... Coloquei a minha prova de coleção aqui. Aqui eu considerei que você produza mostruário, né? Se você não produz mostruário, aqui já seria a tua produção mesmo. Então, quando que eu vou estar com a coleção pronta, né? Para mostruário ou para produção? E o dia de fotos. Eu recomendei para vocês, né, que as fotos sejam 30 dias antes do meu lançamento.
Então, normalmente aí produz-se mostruários em 30, 40 dias, a maior parte das empresas, tá? Algumas levam um pouco mais. Então, eu coloquei as fotos aqui, que daí, no tempo que está produzindo o mostruário, está preparando o catálogo e todo o material gráfico para o lançamento. Se você aqui vai fazer, né, o lançamento da tua coleção, você tem que considerar aí isso, né, as datas aí de fotos e tudo mais, que aí vai ter que ainda ir mais para trás esse cronograma. Então, o que eu coloquei aqui? Dessa data, né? Então, eu coloquei. Vamos pegar da prova aqui para vocês entenderem. Aqui é o dia da prova de coleção, prova de investimento, planejamento. Dá um zoom aqui. Cadastro de fichas no sistema. Coloquei aqui em amarelo 3 dias, mas tudo depende do tamanho da coleção e de quanto a tua equipe, da complexidade da tua ficha e dos itens que o teu modelo tem, pode demorar mais tempo. Então, tem que ajustar. Coloquei liberação de mostruário, que é o período que a modelagem fica liberando essas peças, né? Corrigindo a modelagem e graduando para liberar. Então, é esse o time aqui. E aqui os desenhos. Coloquei uma meta dia de 3, que pode ser maior, dependendo aí do tipo de produto que você faz, ou de quantos designers você tem na tua equipe. Às vezes, equipes grandes tem 2, 3 estilistas, né? Então, a produção de desenhos é muito maior por dia. E o prazo inicial aqui de quando que eu começo. Então, para ter uma ideia aqui, começamos em 26 de março, né, o mix, para ter, né, todas as minhas peças aprovadas e liberadas, as 40, né, o exemplo que eu dei para 40, liberadas em 20 de julho, e mais 30 dias para lançar para o mercado. Então, 20 de julho, 20 de agosto, para vocês terem uma ideia, aí 20 de agosto para 26 de março, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, mais ou menos. Esse é um prazo. Tá? Aí, o que acontece? Quando você monta as demais coleções, você vai perceber que nesses espaços aqui, você vai estar terminando a outra coleção que estava em andamento, porque normalmente esse período aqui, quando você faz ele, a coleção anterior está em movimentação, em desenvolvimento. Então, aqui você vai estar trabalhando na finalização, na liberação da prova, mostruários, fechamento da anterior, tá, gente? Então, é assim que funciona. Aqui, talvez você possa me dizer assim, Fabi, mas eu escolhi os tecidos aqui, eu já não posso começar a desenhar aqui? Pode, mas entenda que a modelagem e costura de piloto não tem o tecido na mão para poder montar a tua peça, elas só vão conseguir, a pilotagem só vai conseguir começar a hora que o tecido chegar. Em média aqui, eu joguei 25 dias aqui, tá? Para essa pilotagem. Aí depende, né? O time que o teu fornecedor vai te entregar. Tem pilotagens que entrega em 15 dias, né? Tem artigos que às vezes demora mais, ou daqui a pouco você pega esse tecido no atacado, na pronta entrega, e você pega no mesmo dia. Então, esse time varia. O importante é que seja colocado aí um tempo médio em cada etapa e com segurança, né, para vocês trabalharem. Bom, gente, é isso. O cronograma está aqui. Então, tudo isso, essa planilha é para vocês testar, personalizar e ir montando, né? Colocando, né? Peguem da data que vocês desejam lançar e vem, né? Coloca as fotos, coloca qual é o período, né? Que você vai de produção, o dia que você vai aprovar a tua coleção e você vai traçando. Então, assim, o primeiro que a gente monta sempre dá um pouquinho de trabalho de montar, mas assim, eu já tenho, né, que faço isso há muito tempo, é muito prático. Aí as próximas coleções vocês já vão ter consolidado realmente, né? Quantos dias eu preciso para pedir o tecido, quantos desenhos realmente, né, eu faço, eu consigo dar conta por dia. Aí você vai ajustando, né, as coleções seguintes. Porque talvez vocês também possam me perguntar, mas essas mesmas 40 peças
eu faço em 30 dias. Tudo bem, eu também acho que dá para fazer. Depende da equipe que você tem, né? E também do que você tem em casa. Se você está com todo, né, os aviamentos em casa, tá com tudo isso em casa, é muito rápido de fazer. Mas aqui eu coloquei lá do começo ao fim, né? Então você pode, se você desejar, se você pegar a partir do desenho, o prazo é bem mais curto. Mas aí você já tem que estar tudo em casa, né? As matérias-primas, tudo feito, né? Para que isso aconteça. E é aquilo, né? A gente trabalha com o tempo que tem, né? Às vezes o tempo está curto, eu tenho que fazer essas 40 peças, eu tenho só 2 meses. Às vezes a gente se depara com isso, né? Isso que eu expliquei para vocês na virada do cronograma. Quando uma marca vem com atrasos de coleção, a hora que você faz o cronograma, você vê que teria que ter começado bem lá atrás e não tem tempo. Como que a gente faz? A gente dá conta no tempo que tem. Mas não é da melhor forma, da forma perfeita, da forma ali que poderia ser. Então, fazer a gente faz, mas né, aquilo, naquele sufoco, aos trancos e barrancos, que não é aquilo que a gente quer viver a nossa vida e o nosso negócio assim, né? A gente quer trabalhar, mas, entre aspas, ser feliz também, né? Porque é muito ruim trabalhar sempre, né, no gargalo, no sufoco, todo mundo ligando, cobrando você, preciso de desenho, preciso disso, preciso daquilo. Então, tem que ter organização. Bom, então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, para finalizar. Aqui. Que eu estava falando com vocês. Então, né, gente, concluindo aqui, o cronograma de coleção é passo-chave, com toda certeza, para o sucesso da tua marca, da tua coleção. Com esse cronograma, você tem assertividade, você tem segurança que se você fizer no prazo, né, as coisas vão acontecer, porque já está tudo mapeado. Então, você passa, né, a trabalhar com mais segurança, é a palavra, sem aquela angústia, né? Meu Deus, será que vai dar? Ou eu tenho que correr muito mais aqui, hoje eu tenho que ficar trabalhando até tal hora, e às vezes não vai, não precisa disso, né? Quando você tem um cronograma. Previsão de custos, né, melhor, desenvolvimento da tua coleção, previsão, né, de produção, de faturamento, tudo no time certo, vai evitar gargalos, né, horas extras, que é um custo altíssimo para as empresas, e a gente vê aí na prática as empresas com muita hora extra, devido a esses atrasos, porque você atrasa no início da coleção, você joga, né, um acúmulo para a produção, num time muito curto para ela fazer. Daí tem que fazer hora extra e custa caro para a empresa. Então, estresse, essa perda também, muitas vezes, do fluxo de caixa, do faturamento, que são muito comuns quando você não tem uma boa gestão de coleção. Tá? Então, eu espero, né, de coração aí com vocês e por todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, que para quem está começando do zero, né, consiga começar tudo muito mais consciente do processo, né? Entendendo as etapas, né? Mesmo que seja pequeno, entendendo, né, cada coisa que você vai fazer, que não há aí regras gerais para as coisas, você tem que ir fazendo, né, e prestando muita atenção em cada etapa, né, enquanto você vai cortar, que grade, quanto produzir, entender que tem modelos, né, que são mais comerciais, outros menos, então muito mais consciente do teu processo, né? Otimizando, evitando tantos erros que eu já falei aqui, que vocês não vão cometer, né? Que vocês já têm agora, já têm essa visão, que é esse o objetivo. E para quem já está aí no mercado, né, há muito tempo, né, há anos aí que vocês estão também de carreira, e algumas coisas aqui para agregar muito aí para vocês, né, para vocês facilitar aí o fluxo de trabalho da empresa, sanar dificuldades ou problemas aí que vocês possam ter decorrentes desses atrasos, dessa falta de gestão, ajudar essas equipes, né, de desenvolvimento, ou vir a coordenar essas equipes, né, de desenvolvimento, e ter cada vez mais aí uma posição estratégica na marca que vocês atuam. Para quem é empresário, tem empresa também,
ter, né, conseguir gerir melhor, né, as equipes, saber o que realmente é viável, o que não é, poder acompanhar, cobrar, fazer a coisa acontecer. Então, esse é o objetivo e tudo isso para ter, né, resultado, ter assertividade, ter lucratividade lá no final da coleção. Tá? Então, muito obrigada. Dúvidas que tiverem, estou à disposição. A gente tem lá o grupo, né, lá no WhatsApp, podem mandar perguntas lá. No sábado próximo a gente tem a aula agora. Quem quiser, né, também trazer alguma questão, ou se vocês quiserem, né, desenvolver, começar já a montar o seu cronograma e trazer as questões para a aula, onde teve alguma dificuldade, eu estou à disposição. Tá bom? Então, muito obrigada. Uma ótima semana aí para todos vocês. Obrigada e até sábado.